Como você entrou na parte de captação, agora eu vou olhar para um outro ponto que também para mim é importante. Eu queria saber o que você, como uma copywriter sênior, tem de métricas e indicadores durante uma captação. Daqui a pouco a gente vai voltar para o resto da construção. Tá. O que você tem que ficar ali esperto o tempo todo, um copywriter... Pô, melhor criativo só para mais, para fazer mais, ou a pesquisa tá alinhada, enfim, me fala todos os indicadores que você gosta de olhar. Nossa, eu olho muita coisa, tá? Muita coisa. E assim, hoje que a gente tem os nossos projetos lá, eu já tenho um olhar mais como estrategista, Total. porque eu tenho que... Sou eu que faço essa parte de estratégia. Mas assim, captação, a gente tem que olhar as métricas principais. Então, por exemplo, custo por lead é uma métrica que a gente olha. Eu sei que hoje em dia tem todo um rolê de lead scoring e a gente pode pagar tanto no lead se ele for um lead faixa A, se ele for um lead faixa B. Só que essa não é a realidade da maior parte dos lançamentos ainda, de ter essa estrutura de dados, essa inteligência de dados por trás. Então, o que é imprescindível para mim? Eu preciso saber, eu preciso ter essa conexão dos criativos com a pesquisa. Tá. Então, isso é o mínimo que eu preciso para fazer um bom lançamento. Eu preciso saber esse público aqui, qual criativo que está trazendo esse público, para entender mais ou menos, cruzar ali as narrativas da qualidade do público e aí cruzar isso também com custo por lead. Genial. E aí dentro do custo por lead eu olho as métricas base, CTR, CPM eu não costumo olhar muito, porque eu acho que é uma métrica mais do gestor de tráfego mesmo para mexer, e eu acho que como copy não tem muito que a gente consegue fazer. E o CTR principalmente é uma coisa que te dá até aquela sensação boa, né? CTR Total. alto, caraca, velho, acertei, esse Nossa, deu muito uma bom. gênia. Aí o CTR tá lá 1,4, aí a conversão de página tá 2%. Um não conversa com o outro, tem nada a ver, mas tá bom. Tipo, mas pelo menos eu levei a pessoa pra página, né? Não. Chamei a atenção. Não, aí eu olho para conversão de página, eu olho também para connect rate, não hoje como estrategista, né, para puxar a orelha da galera. Por que essa página não tá carregando, poxa? Que é uma métrica bem complicada, eu tenho visto, assim, porque às vezes é meio fake o negócio, enfim. Conversão de página e aí sempre muito atento com a qualidade do lead, porque assim, isso vai ser um resultado... um indicativo muito grande para o resultado do lançamento. Quando você fala de qualidade do lead, você está olhando o quê? Pesquisa de quem acabou de se inscrever no lançamento. Pesquisa, eu sempre cruzo a pesquisa. Quando a gente começa um lançamento, eu já tenho os parâmetros que eu preciso que a pesquisa me indique. Então, eu já sei qual que é a renda que eu estou esperando, eu já sei qual que é a profissão que eu estou esperando, eu já sei o que eu preciso que aquele público tenha. Então, eu olho tanto para a taxa de resposta da pesquisa, para ver se eu estou com uma boa amostragem, quanto para as respostas mesmo, para entender a qualidade daquele público. Beleza. Escrevemos, então, os criativos, você está analisando essas métricas, e quando você identifica um bom CTR, um vídeo que te chama muita atenção positivamente, ele está alinhado, qual que é a tua pegada? Você vai produzir mais em massa, não é em massa? Você tenta diferenciar o que você já fez? Não, eu gosto de seguir uma linha de 80%, pelo menos, que já está validado. Então, se eu encontrei uma narrativa que está me trazendo um lead bom, a um preço bom, eu vou derivar para outras, a mesma narrativa em outros formatos. Então, eu... não acho assim que a gente tem que ficar reinventando a roda durante o lançamento. Eu acho que a gente tem Deu bom, replica. Deu bom, replica. Tá, show de bola. Esquece essas coisas de... Cara, o mercado digital realmente é muito de fases, né? Quando a gente olha assim, a gente fica... Putz, grila. E pior é que muitas vezes a gente cai, né? Demais, demais. Nós mesmos caímos nos mecanismos dos outros. Então, assim, eu lembro... Cara, teve uma época que era... Galera, agora bora ser criativo. E aí, assim, foi um inferno essa época também para os copywriters, tá? Eu vou falar a verdade, porque eu vou ter que defender os copywriters também aqui. Porque, gente, foi doloroso. Porque a gente queria reproduzir o que dava certo, só que o especialista não queria. Não queria. Porque o especialista foi no Mastermind e viu que era sobre ser criativo agora.
Então ele queria fazer parte da patota, entendeu? Não era o que dava certo, era o que estava funcionando pro amiguinho que ele queria fazer. Exato, então ele queria se fantasiar, ele queria fazer o lançamento temático, ele queria... Nossa, eu quero muito falar disso com você, velho. Não vamos entrar nessa polêmica, não. Tava na minha pauta pra eu falar sobre isso e eu tinha esquecido. E eu não perguntei pra ela se eu poderia ou não falar sobre isso, então você vai descobrir aqui na prática se ela vai querer se posicionar em relação a isso ou não. Mas eu já chego lá. Não tem problema nenhum com isso. E agora, só pra gente finalizar e a gente entregar essa linha de raciocínio, nas CPLs eu queria entender se você segue aquele padrão formuleiro, um padrão onde a gente tem aquele fluxo comum, ou se tem algumas coisas assim que você acha que faz mais sentido da forma com que você faz. Putz, eu sou muito dos frameworks, sabe? Tá. Então, pra mim, não é sobre... É que assim, também tem um aspecto um pouco de feeling, quando a gente tá escrevendo o CPL, da gente entender quando colocar uma coisa, quando não colocar, quando seguir, quando mudar muito. Mas eu acredito na essência do negócio, eu acredito no framework, eu acredito que, cara, tu falar sobre a grande oportunidade no primeiro CPL é muito importante, isso faz as pessoas ficarem animadas. A questão é como tu faz isso. Então eu não posso mais falar da grande oportunidade de uma forma que as pessoas estão muito acostumadas a ouvir, que fica muito marqueteiro, que fica muito claro que eu tô querendo criar uma narrativa para vender. Então, nos últimos lançamentos que eu tenho feito, eu tenho buscado trazer mais conteúdo que gere insights do que ficar construindo a grande oportunidade, ficar colocando lá, nossa, olha quantas pessoas ganharam com copy ano passado, olha como... Então, é uma forma diferente. Eu acho que a estrutura, ela segue a mesma. E aí você dá seus temperos. A forma de fazer que vai mudando um pouco. Muito bom. Eu vou entrar agora em um dos tópicos que a gente falou e pela tua expressão você tem alguma coisa a comentar sobre isso, que são lançamentos temáticos. E antes da gente entrar no lançamento temático, eu gosto de fazer sempre um resumo do que eu tô aprendendo com essa parada. Então, só pra gente colocar aqui em prática o que a Bela me falou sobre copy, e tá muito ligado com o que eu acredito, tá? Falta você, como copywriter, ser um cara menos preguiçoso para buscar boas narrativas e se mergulhar em pesquisas para entender o que você tem que construir. A gente vai falar também sobre uma palavra que eu aprendi com uma pessoa que você trabalhou, que você já deve ter ouvido ela falar, que é congruência. E eu uso muito isso em tudo que eu vou construir, eu uso de exemplo, dou referência a essa pessoa também. Mas a gente falou aqui, por um acaso, surgiu uma parada de lançamento temático, que tá ligado a essa criatividade maluca. E eu conversei com algumas pessoas, porque eu fiz um lançamento temático esse ano. Eu ia perguntar se tu já tinha feito. Fiz e, cara, foi um lançamento do nosso novo produto, que é um mecanismo corredor polonês, o MCP. Tá. E eu criei toda uma narrativa de que a minha mente estava sendo roubada e pela primeira vez eles iam ter acesso a tudo que tinha construído ali. E para um movimento de marca foi maravilhoso, porque a gente fez um puta do barulho. Foi uma parada muito legal, porque todo mundo comentava, os vídeos eram cinematográficos, a gente pegou a Jill Beckers para fazer toda a parte de edição e roteirização junto com a gente. Cara, ficou fantástico, assim. Depois, inclusive, eu vou te mostrar. Mas, o que aconteceu? Pareceu que mais eu estava conversando com quem queria entretenimento do que quem queria conversar. E eu tive um comparecimento péssimo no meu lançamento. Por quê? Eu tive dificuldade de fazer uma transição de que, olha, até agora foi cinema, mas agora eu vou te ensinar. Que o cara já falou, não, mas peraí, eu meio que perdi o cara no meio. Por mais que eu tenha tido um faturamento bom, eu acho que muito porque o produto foi lançado e eu tinha uma demanda reprimida ali. Então, eu não dou bom faturamento pela narrativa do lançamento, porque eu acho que, olhando pra trás, eu falava, cara, eu só precisava ter feito um zoom, falando, eu vou abrir minhas técnicas aqui, práticas, que é coisas que você já viu em evento presencial nosso, porque eu vou depois fazer o pitch e eu vou vender. E para nós foi, assim, além de cansativo, porém gerou um movimento, um burburinho legal no mercado, foi uma parada que eu não faria de novo, porque eu quase morri. Porque deu um trabalho da porra, um negócio que, para nós, assim, foi um caos, porque eu criava narrativa e depois tinha o próximo episódio, aí o próximo episódio tinha o próximo do próximo e, nossa, era um caos. Então, resumindo, eu conversei com a Ghiari, eu conversei com alguns players que fizeram lançamentos com essa narrativa, né, o temático, e o Finch, o Thiago, foi um dos que se deu muito bem nessa narrativa, porque
a construção com a demanda reprimida que foi gerada ali, quase que não precisava da narrativa do lançamento, mas que foi potencialmente trazida para uma realidade de muita grana ali. E toda a galera depois falou, mano, não faz isso não. E na semana que eu entro em CPL, eu vou te contar uma coisa. Você conhece o Ney, né? Uhum. Conversando com o Ney e fui falar sobre isso com ele. Ele tinha feito alguns episódios, algumas coisas temáticas. Falei, ô Ney, cara, tô fazendo um barulho no mercado, mano. Eu tive um Reels com 1 milhão de views, tipo 1000 compartilhamentos. Cara, estourei no norte, irmão. Acertei e tal, não sei o quê. Ele falou, deixa eu ver. E depois, quando ele volta a me dar o feedback, ele falou, Ferrari, você vai se arrepender. Isso aí vai dar mal pra caralho. Tipo, você vai se arrepender, você nunca mais vai fazer um lançamento temático na tua vida. E eu falei, irmão, faltam 5 dias pra CPL1, não tem mais o que fazer agora. Ele falou, depois você me conta. E no fim eu agradeço ele. Ele falou, cara, que pena que você não me avisou antes. E o que a Bela pensa sobre isso, lançamentos temáticos? Você já fez, primeiro de tudo? Nossa, eu já fiz um lançamento temático meu. Seu? Meu. Qual era a narrativa do seu lançamento Eu tenho temático? até vergonha de falar. Vai. Era meio Alice no País das Maravilhas. Era meio Alice no País das Maravilhas. Pior que combina com o seu estereótipo, sabia? Horrível. Sério? Foi horrível. muito ruim? Não foi ruim de resultado, mas eu acho que assim, hoje em dia a gente está falando mais nessa coisa de branding, né, de posicionamento para o mercado digital. E o mercado digital por muito tempo teve essa tendência de criar personagens para as pessoas. Sim. E apesar de ser uma coisa que super vende, que super dá certo, eu não acho que é uma coisa sustentável a longo prazo e principalmente quando tu começa a trabalhar com formatos de entrega mais próximos ao teu aluno, tipo mentorias, consultorias, o personagem ele meio que vai morrer. Perde força, entendeu? Total. E aí, se não faz parte de quem tu é, por exemplo, eu acho que essa coisa da criatividade, pegando a referência que eu acho que é no mercado Aguiari, faz parte do Aguiari. Ele tem isso muito forte. Puta DNA. Então deu muito certo pra ele, porque esse é quem ele é. Outra pessoa que já fez lançamentos temáticos, e eu sei que foi muito bem, a Duda Vieira. Porque ela é assim. É quem ela é. O problema é a gente querer pegar esses métodos, esses modelos e dar o copy-paste, só que na verdade a gente não entendeu o conceito todo da coisa. Então, não é que eu odeio lançamento temático, mas eu odeio lançamento temático pro expert que não tem nada de temática, entendeu? No caso, você não era Alice no País das Maravilhas. Eu não era Alice no País das Maravilhas. O negócio até infantilizou um pouco, já tem uma cara muito de princesinha. Então, putz, grila. Tipo, então ela não vai me ensinar a ganhar dinheiro, tá muito fofinha. Não rolou assim pra mim. E eu acho que é isso que tu falou, quando não é verdadeiro, cansa muito a gente. Destrói, porque assim, já fico cansada de gravar 5 anúncios. Ainda tem que ficar me fantasiando. Tá de sacanagem. É muito difícil. Aí tu para assim, vai ter um momento que tu vai parar, vai sentar no sofá e falar, cara, por que eu tô fazendo isso? Será que essa é a única forma de eu ganhar dinheiro? Pois é. Então tu vai começar a questionar toda a tua vida no final do dia. Velho. Então eu acho que tem muito a ver com quem é a pessoa. Se a pessoa, por exemplo, o Fint. O Fint, ele tem um modelo que ele vende ali, aquele lançamento dele era para vender um produto, não lembro agora se era 2, 3 mil reais, não sei. Mas assim, na massa, a galera não ia estar próxima a ele. Sim. É outro modelo, sabe? Eu acho que não é que funciona ou não funciona, mas para quem?